Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric, professor de História, e nessa videoaula nós falaremos sobre o Egito Antigo e a Núbia, o reino de Kush. Vamos lá. Estima-se que os primeiros povos que chegaram na região do Egito se instalaram na região das margens do Rio Nilo por volta de 7000 a.C. O Rio Nilo é um personagem muito importante na história egípcia. O historiador Heródoto, historiador grego, ele tem uma frase muito famosa que diz assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. E a gente tende a acreditar que ele está certo. Por quê? Diferente dos rios Tigre e Eufrates que nós estudamos quando falamos de Mesopotâmia, o rio Nilo tinha cheias periódicas. E essas cheias produziam um fertilizante que nós chamamos de humus. Esse fertilizante natural ele deixava o solo muito fértil e propício para a agricultura. As regiões da margem do rio Nilo, portanto, eles tinham uma terra muito preta, que os egípcios chamavam de Kemet, que queria dizer terra preta, em contraste, né, em comparação com a Desert, que era a terra vermelha, né, ou da onde veio a palavra deserto. Essas civilizações, elas foram se aglomerando no entorno, então, do rio Nilo, uma região, como a gente já falou, propícia para a agricultura por conta do seu solo fértil, e foram se organizando em aldeias que foram crescendo e receberam o nome de nomos. Os nomos eram divisões de terra, como províncias, onde se organizavam os povos ali da região do Egito. Esses povos desenvolveram ao longo do tempo um importante conhecimento e um controle ali dos recursos naturais, um conhecimento do regime de cheias do Rio Nilo. Com esse conhecimento, eles conseguiram desenvolver tecnologias para o transporte de água para as regiões mais secas, onde as inundações, as cheias do Nilo não atingiam, e conseguiram então fazer essa drenagem, esse caminho das águas e aumentar os campos cultiváveis. Isso fez com que a população egípcia expandisse. Por volta de 4000 a.C., os nomos foram agrupados em dois reinos, o reino do Alto e o reino do Baixo Egito. Aqui eu vou fazer um destaque para que vocês tomem muito cuidado. Por quê? Como nós estamos acostumados a olhar sempre o mapa com o norte para cima, para o alto, e o sul para baixo, muitos alunos confundem Alto e Baixo Egito, colocando o Alto Egito ao norte e o Baixo Egito ao sul. Tá? Isso é um erro, porque quando nós falamos de Alto e Baixo Egito, no mapa eles estão o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. Por que isso? Porque essa nomenclatura diz respeito à geografia do Rio Nilo. Então, o alto do Rio Nilo é mais próximo da sua nascente, tá bom? É a parte do Rio Nilo mais ao sul do mapa. Já o Baixo Egito, ele está mais próximo do Mar Mediterrâneo, que é onde o Rio Nilo vai desembocar, tá? A gente tem aqui nessa parte o delta do Nilo, tá? Vocês devem encontrar aí alguns livros ou algumas outras referências. Era uma região muito fértil, tá? Também foi uma região muito rica por um bom tempo no Egito, bastante cobiçada, mas se atentem a isso, tá bom? Alto Egito está ao sul do mapa, mais próximo da nascente do Nilo. Baixo Egito ao norte do mapa, mais próximo do Mar Mediterrâneo. Essas características vão fazer com que os povos do Baixo Egito tenham tido mais contato com povos do Mediterrâneo, com quem eles faziam comércio, notadamente aí os fenícios, que é um povo que a gente vai, uma civilização que a gente vai falar daqui para frente, e os povos do Alto Egito, então mais ao sul, tiveram bastante contato com os povos da Núbia, que a gente ainda vai falar no final dessa videoaula. Essa configuração permaneceu assim até por volta de 3200 a.C., quando um governante do Alto Egito ele vai realizar o processo de unificação dos dois reinos. Então, esse governante, que atendia pelo nome de Narmer, e vai passar a se chamar Menés,
vai ser o primeiro faraó. Ele vai realizar a unificação, então, do Alto Egito e do Baixo Egito, e aí a partir de então, a partir de 3200, mais ou menos, a gente não tem precisamente essa data, a gente vai ter um Estado unificado, um Estado teocrático, que vai ser centrado na figura dos faraós. Os faraós, aqui diferente do que a gente viu na Mesopotâmia, eles não vão ser um representante de um deus. Eles vão ser considerados a encarnação de um deus, o próprio Deus vivo, né? Então, a gente vai falar mais um pouquinho daqui para frente sobre cultura e religião, né? No Egito a gente vai perceber que o Egito tem uma religião politeísta, a gente vai discutir um pouquinho como que isso se desenvolve, tá bom? Mas o que vocês precisam saber é que em 3200 a.C. a gente tem a unificação e aí um estado teocrático unificado e o começo do reino do governo do reino dos faraós, tá bom? A história do Egito unificado pode ser dividida em três grandes fases, intercalada por três períodos intermediários. Essa é a divisão aceita pela maior parte dos historiadores e utilizada para fins didáticos, mas ela tem algumas particularidades. Por quê? Embora o Egito unificado seja entendido como um Estado único, em alguns momentos a gente tem a convivência em paralelo de mais de uma dinastia que estavam em conflito, estavam em disputa por poder. Isso dificulta bastante a datação com precisão de alguns momentos, porque era costume no Egito começar a marcação temporal a partir da data de nascimento do faraó que assumiu o poder. Então, quando a gente tem mais de uma dinastia, a gente tem rivalidade aí entre essas dinastias, essas datações ficam bastante complicadas, né? Além de toda a dificuldade de ler os escritos no original. Então, essa é uma datação aceita, mas ela tem algumas particularidades que precisam ser apontadas. Para fins didáticos, para avaliações, para vestibulares, essa datação é a que é aceita, vocês não precisam se preocupar com isso, tá bom? Tá, a primeira grande fase é a do Antigo Império, que vai de 2700 a.C. até 2181 a.C. É a parte da história, é a fase da história do Egito unificado que vem logo depois da unificação. Então, ela é marcada por uma paz interna muito grande, uma prosperidade econômica muito grande, e é o momento em que a necrópole de Gizé vai ser construída, que são as três pirâmides mais famosas, né, do Egito, onde está a pirâmide de Quéops. Só para vocês terem uma ideia, como curiosidade e informação, a pirâmide de Quéops tinha originalmente 146 metros de altura. Atualmente ela está com cerca de 138, né, por conta do desgaste do tempo. Isso significa mais ou menos aí um prédio de 30 a 40 andares, tá? A efeito de comparação, o edifício do Farol Santander, lá, o edifício Banespa, no centro da cidade de São Paulo, ele tem 160 metros, tá? Então a gente está falando mais ou menos dessa altura de um monumento construído aí há quase 4.000 anos atrás, quase 4.000 anos atrás, tá? Essa fase, então, é uma fase de paz, de prosperidade e de construção de grandes monumentos, tá? Esse período de paz interna vai ser interrompido por algumas rebeliões camponesas que vão levar aí ao esfacelamento desse antigo império. Então os nomarcas, né, os líderes das províncias, vão tomar o poder. Isso vai ser somado a uma invasão de povos nômades. Então isso vai levar aí ao primeiro período intermediário, que é um período de vários estados independentes criados por esses nomarcas, que não vão então respeitar um estado unificado. Isso vai vigorar aí entre 2181 a.C. até 2040 a.C. Então, quando a gente vai ter o restabelecimento da unidade do Egito, uma expansão ao sul, em direção à região da Núbia, uma intensificação das atividades agrícolas
e uma intensificação, uma intensa vida cultural que a gente consegue ver a partir aí dos vestígios que vão ser encontrados no século XIX. O Médio Império vai chegar ao fim em 1782 a.C., com a invasão dos povos Ixos, um povo nômade originário da Ásia, que vai acabar levando ao esfacelamento ali do Médio Império. E esse povo, os Ixos, eles vão fundar diversas dinastias e vão ficar ali no poder da região durante o segundo período intermediário, que vai de 1782 a.C. até 1570 a.C., quando os egípcios conseguem expulsar os Ixos, e aí a gente tem a reunificação, a retomada da Núbia, a conquista da região da Palestina, então indo para o Oriente Médio, da Síria e da Fenícia. Esse período do Novo Império é um período que vocês precisam ter bastante atenção. Por quê? O que costuma cair bastante em vestibular sobre o Egito acontece nesse momento. Tá? Durante o Novo Império, depois da expulsão dos Ixos, os sacerdotes eles passam a tomar bastante espaço, a ocupar bastante espaço na vida econômica do Egito. E isso faz com que o faraó se sinta enfraquecido. Por que é importante vocês prestarem atenção nisso? Os sacerdotes eles representavam, via de regra, as várias divindades do panteão de deuses do Egito. Então, qual que é a saída encontrada pelo faraó Akhenaton? Ele encontra a saída de unificar a religião politeísta, transformando-a numa religião monoteísta. Então ele vai tentar dar fim a cerca de 2.000 deuses e divindades que existiam no Egito, para que no lugar seja cultuado apenas o deus Atum, do qual ele vai ser a encarnação viva. Tá? Então a gente tem o que aí? Uma mudança da capital, geograficamente vai ser modificada, a construção de um novo templo, a construção de toda uma nova cultura em cima do culto ao deus Atum. Isso vai criar uma imensa insatisfação entre os camponeses, entre os populares no Egito. E os gastos para modificação da capital, da construção de novos templos e da perseguição religiosa que eles insistiam em cultuar as outras divindades que não o Atum, vai fazer com que o Estado egípcio gaste menos com a defesa de fronteiras. E isso vai fazer com que o Egito perca uma série de regiões, o Estado sai enfraquecido, e aí com a morte do faraó Akhenaton, a gente tem o fim desse período de unificação do politeísmo em uma religião monoteísta. Tá? Quem vai retornar ao politeísmo é o filho do Akhenaton, que é o faraó talvez mais famoso que a gente tem, que é o Tutankhamon, que ele vai assumir, ele na verdade ele tinha o nome de Tutankhaten, ele vai assumir muito novo e auxiliado ali por uma série de sacerdotes, porque até por conta da sua pouca idade, ele vai retornar ao politeísmo e vai centralizar aí agora colocar a grande divindade como Amon-Ra. Ele vai fazer então a unificação desses dois deuses, né? O deus que era o deus oculto, o deus do vento, com o deus Sol. Essa vai ser a nova grande divindade e o politeísmo vai ser permitido novamente. Tá? Curiosidade sobre Tutankhamon, ele morre muito novo, aí, por volta de 19 anos de idade, e ele é famoso porque a sua tumba foi encontrada praticamente intacta. Né? E criou-se um mito muito grande em cima da múmia do Tutankhamon, porque alguns pesquisadores
que encontraram a tumba morreram alguns anos depois por diversos motivos. Então ficou aquela coisa da maldição da múmia, né? E tudo mais. Isso criou um mito muito grande em volta do Tutankhamon, por isso que ele é bastante famoso, tá bom? Mas além desse fato da tumba, historicamente, ele é importante porque ele retorna o politeísmo ao Egito Antigo. Então, depois desse período de expansão, de mudança de politeísmo para monoteísmo, retornando ao politeísmo, o novo império vai chegar ao fim em 1069 a.C., após a morte do faraó Ramsés III. Após o falecimento desse faraó, a gente tem uma série de revoltas internas, disputas internas pelo poder político do Egito. Isso vai levar ao enfraquecimento do Estado e a invasão de povos nômades, de povos assírios e, por fim, uma grande fragmentação do território. Aí a gente vai ter o terceiro período, que eu vou tirar a tela um pouquinho, que o terceiro período intermediário, que vai ser o período em que os povos egípcios vão ser dominados por uma série de povos, tá? E mesmo um curto período que eles têm de independência, ele chega ao fim com a chegada do Império Persa, a dominação então da região pelo Império Persa, que vai ficar ali até a chegada de Alexandre o Grande, mas isso a gente vai falar mais para frente, quando a gente estiver falando da Macedônia. Agora vamos falar um pouquinho da sociedade egípcia. A sociedade egípcia era um tipo de sociedade estamentária, onde a gente não tem mobilidade entre as camadas sociais. Isso quer dizer que a gente não consegue subir na pirâmide social. No topo dessa pirâmide social, a gente tem o faraó, personificação divina, personificação do Estado, aquele que comanda toda a estrutura. Isso era levado tão a sério que, nos costumes egípcios, a família real só mantinha relações dentro da própria família real. Por isso, se vocês forem procurar uma árvore genealógica de algum dos faraós, vocês vão encontrar aí faraós que eram casados entre primos, tios, porque esse era o costume da família dos faraós, tá? Para manter a linhagem divina. Tá? Abaixo do faraó, a gente vai ter a burocracia estatal, composta pelos sacerdotes e pelos altos funcionários do Estado. Eles vão ser responsáveis por organizar os trabalhos do Estado, por organizar as grandes obras, pela celebração às divindades. Então, eles vão ter o controle praticamente da vida cotidiana de todo o Egito. Tá? Abaixo, numa camada média, a gente tem os escribas, os comerciantes e os artesãos. Tá? São aqueles que prestam algum tipo de serviço para essa camada da burocracia estatal e para a família dos faraós. Dentre eles, a gente tem que destacar aí os escribas. A gente vai falar um pouquinho da escrita no Egito nos próximos slides, e a gente vai perceber que não é toda a população do Egito que tem acesso à escrita. Isso é restrito a uma elite. Então, os escribas, embora não estejam num patamar tão alto quanto a burocracia estatal no Egito, eles estão aí em uma elite, uma parcela da população que é considerada diferenciada. Abaixo dessa parcela então de comerciantes e artesãos, a gente vai ter a maior parte da população, que são os camponeses. Os camponeses são os responsáveis pela produção agrícola, que era a base da economia do Egito Antigo. Qual que era o regime de trabalho desses camponeses? Tá? Os camponeses eles trabalhavam na terra, produziam muito trigo e cevada. Uma parte dessa produção era para o consumo próprio, para o sustento, para a subsistência, mas a maior parte da produção ia para alimentar as camadas superiores. Então aí a burocracia estatal, a família do faraó. Como que eles faziam isso? Então, essa prática de recebimento de uma parte da produção, ela tira os camponeses da condição de escravidão. Essa condição é chamada na historiografia
de servidão, regime de servidão coletiva. Tá? Então, o grosso da população, a maior parte da população, trabalha no regime de servidão, prestando o trabalho na terra agrícola, principalmente, para abastecer a si próprio e as demais camadas do Estado que não trabalham na terra. Além disso, são também eles que vão ser chamados para a construção de grandes obras, para a construção não só das pirâmides. Normalmente, quando a gente fala grandes obras no Egito, a gente associa já as esfinges, as pirâmides, mas tem que lembrar algo que a gente falou no comecinho da videoaula. As obras hidráulicas são extremamente importantes para a vida cotidiana do Egito, para conseguir aproveitar as águas do Nilo, tá? Em todo esse período. Então, essas obras também são públicas, também são os camponeses que trabalham nessas obras, tá bom? E abaixo dos camponeses, a gente vai ter os escravos. Vou desligar minha tela um minutinho. Os escravos são prisioneiros de guerra ou filhos de escravos que são pagos por outras regiões, né? Então são moedas de troca de outras regiões que são conquistadas. Essa é a camada mais explorada de todo o Egito. Também trabalham na construção de grandes obras. A parte do trabalho mais forçado normalmente ficava com os escravos, mas eles não são a base da economia. A base da economia é o regime de servidão coletiva da terra. Aí são os camponeses que carregam esse fardo nas costas. Outro elemento da sociedade egípcia que a gente precisa destacar é que na sociedade egípcia as mulheres elas tinham o mesmo status que os homens, tá? Isso em todas as camadas. Então, por exemplo, se vocês é comum, né? Na verdade, os alunos conhecem muito a história de Cleópatra, né? Que foi faraó e é famosa por conta do relacionamento com os romanos. A gente não vai chegar nessa aula até essa fase da história do Egito, mas a gente tem também a esposa do Akhenaton, né, que a gente já falou agora agora há pouquinho que foi o faraó que unificou os deuses egípcios em uma religião monoteísta. Ela também é bastante famosa, é a Nefertiti. Ela era conhecida como a grande esposa, ou grande rainha. Tem algumas traduções que levam o nome dela para essa tradução. Então, no Egito, a gente não tinha uma sociedade que inferiorizava de alguma forma as mulheres. Tá? Isso é bastante importante, bastante legal de relembrar. Religião no Egito Antigo. Então, como já falamos aqui, no Egito Antigo eles eram politeístas. O panteão de deuses do Egito tinha aí cerca de 2.000 divindades. Tá bom? Então, tem aquele pequeno período que a gente já comentou, que foi da unificação, né, do período monoteísta. Importante lembrar desse período. Mas, no geral, o Egito Antigo foi politeísta. E, um fato bastante importante, sempre relembrado, os egípcios acreditavam na vida após a morte. Tá? O que isso queria dizer, né? Na verdade, assim, os historiadores acreditam que os egípcios eles queriam levar a vida que eles tinham aqui para depois da morte, né? Era um amor muito grande à própria vida. A crença na vida após a morte tinha muito dessa característica. Na fase do Antigo Império, a prática de mumificação ela era restrita aos faraós. No Médio Império em diante, essa prática ela vai ser ampliada. Então a gente vai ter diversas mumificações em várias camadas da população egípcia. É claro que os mais ricos, as camadas mais abastadas, mais ali da burocracia estatal, eles tinham rituais e condições de mumificação melhores. Obviamente, os sarcófagos que a gente tem nas pirâmides eram dos faraós e de suas famílias, mas a gente tem múmias encontradas no Egito não só de humanos, inclusive múmia de animais. Tá? Isso é muito explicado porque os deuses egípcios eles podiam ter forma humana, né, então antropomórfica, ou formas animais, zoomórficas,
ou a combinação das duas, que é o antropozoomórfico. Então as pessoas, os egípcios, principalmente os de mais posse, tinham o costume de mumificar os animais que tinham alguma relação com alguma das divindades. Então, o mais famoso, que a gente tem mais quantidade, é o gato. Tá? Para fechar nossa parte de Egito Antigo, o conhecimento desenvolvido aí pela civilização egípcia. O mais famoso desses conhecimentos é a escrita. A escrita hieróglifica é a mais famosa, quando falamos aí sobre o Egito Antigo, mas ela não era a única, tá? A gente precisa ter algumas coisas em mente. Primeiro é que existiam três tipos de escrita no Egito Antigo e que elas cumpriam funções diferentes e se desenvolveram em tempos diferentes. Então, a escrita hieróglifica, que é essa mais famosa, ela era restrita a textos sagrados. Então, os textos que tinham relação com as divindades do Egito. Já a escrita hierática, ela. E para fechar nossa parte de Egito Antigo, o conhecimento desenvolvido pela civilização egípcia. Então, o mais famoso desses conhecimentos é a escrita, notadamente a escrita hieroglífica, mas ela não é a única. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que existiam três tipos de escrita no Egito Antigo, e elas tinham funções diferentes, e elas também se desenvolveram em tempos diferentes. Tá? Então, a mais famosa e a primeira delas é a hieroglífica, e ela estava restrita aos textos sagrados. Então, os textos dos sacerdotes ligados às divindades, eles eram escritos, falando sobre a mumificação, né, nas pirâmides. Esses escritos eles eram na escrita hieroglífica. Tá? O segundo tipo de escrita era a hierática. Essa já era para textos oficiais, ligados a controle de comércio, controle de gastos de obras públicas. Ficava restrito então a essa parte da funcionalidade do Egito. A terceira escrita, que é a demótica, como vocês podem ver aqui, ela era para o uso cotidiano, mas ela só vai aparecer na, na fase do Novo Império, já do Médio Império para o Novo Império é que vai surgir os registros dessa escrita demótica. Tá? Uma curiosidade sobre a escrita egípcia é que alguns pesquisadores brasileiros desenvolveram algumas teses ligadas ao urbanismo e antropologia urbana que descobriram uma relação entre a arte de rua, pichação, grafite, e mais especificamente a pichação, e a escrita dos egípcios. Pode parecer inusitado, mas é verdade. Por quê? Foram tentar levantar com grupos de pichadores da onde que eles tinham tirado esses formatos de letra, alguns que a gente não consegue entender nada do que está ali, e fazendo uma pesquisa antropológica, descobriram que boa parte da inspiração das letras de pichação no Brasil vieram de discos de bandas de metal dos anos 80, de heavy metal, né? E por sua vez, esses discos de bandas como Metallica, Iron Maiden, tinham grafias inspiradas nos hieroglíficos egípcios, né? Então a gente tem uma ligação aí entre a arte de rua, de pichação de parede, seja vandalismo ou não, essa é uma outra questão, e a escrita nas paredes do Egito Antigo de milhares de anos atrás. Né? Então tem algumas pesquisas bastante interessantes nessa área, vale a pena dar uma olhadinha quem tem interesse sobre o assunto. Além disso, outras tecnologias e conhecimentos dos egípcios é a confecção da folha de papiro, é, relógio de água e relógio de sol, que era utilizado muito para a agricultura, para o controle, né, da agricultura, e um desenvolvimento bastante importante de aritmética e geometria. Então, se há alguma dúvida sobre isso,
Então, aí as pirâmides para comprovar. Lembrando que pirâmide, por mais que seja tentador, né, essas teorias da conspiração de que alienígenas teriam construído pirâmides, etc., pirâmide é uma tecnologia que foi desenvolvida, a construção de pirâmides é uma tecnologia que foi desenvolvida pelos egípcios, mas outros povos também desenvolveram, e, como os maias aqui, né, na América Central, e é uma tecnologia que precisa e muito de geometria aritmética, né? Então não tem como escapar, tá ok? Sobre o Egito é isso, fechamos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Núbia e o reino de Kush. A Núbia, ela se desenvolve ao sul da região do Egito, tá? Também em torno do Rio Nilo, mas aqui antes da primeira catarata do Nilo, aqui onde eu estou fazendo a sinalização, tá? Então, daqui para o sul, a gente tem a região da Núbia. E embora também exista o Rio Nilo aqui, a região geograficamente é bem diferente da região do Egito. A gente tem uma região mais rochosa, as áreas onde existe a possibilidade de produzir agricultura são bem menores e mais espaçadas do que no Egito. Então a região da Núbia ela vai ficar caracterizada por extração de materiais que vão ser comercializados com principalmente com o Egito, tá? Então vai fornecer ébano, alguns minérios como ouro, também escravos de outro conquistado em outros povos e vendidos ao Egito. Essa região vai ser uma região de bastante conflito com o Egito. Em alguns momentos vai ser uma região dominada pelo Egito, em outros momentos uma região um povo que vai dominar o Egito. Tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho da história aqui do reino de Kush. Por volta de 1560 a.C., o reino de Kerma, que era independente, ele vai ser dominado pelos egípcios. Em 800 a.C., os cuxitas eles conseguem então se levantar e dominar o Egito. É inaugurada então uma dinastia cuxita. Também vocês vão encontrar em algumas bibliografias como os faraós negros, tá? Há uma discussão historiográfica sobre essa terminologia, né? Uma tentativa de distinção aí entre o norte da África e as outras regiões do continente africano. A gente pode fazer essa discussão depois em aula, mas vai ser um período então que vai ficar até a chegada dos assírios na região, que vão dominar o Egito e acabar então com esse período de dominância dos cuxitas. O século seguinte vai ser um século marcado na Núbia pela presença muito forte dos traços culturais egípcios, tá? No século 6 a.C., aí a gente tem o período Meroíta. Esse período é marcado pelo retorno das tradições núbias e já mais para frente, no século II a.C., a gente tem um período muito forte de regime matriarcal, que é uma fase muito interessante, onde a gente vai ter rainhas bastante importantes, que vão se chamar as rainhas Candace. Elas têm um papel de proeminência, tanto militar quanto de organização do território, de construção de templos. E a gente tem alguns registros muito interessantes, por exemplo, de filhos, né, das rainhas, então, portanto, príncipes, que quando iriam ser nomeados ou coroados, o faziam com suas esposas. Então, as rainhas nomeavam também princesas às noras e davam um papel de importância para elas, né? É um traço bastante interessante da história do continente africano, esse período de regime matriarcal, onde as mulheres vão ter proeminência, vão ser as rainhas, e elas que vão dominar e vão liderar os exércitos dessa região aí do que hoje a gente conhece como Etiópia. Tá certo? Na sequência, no próximo slide, tem uma linha do tempo.
Essa linha do tempo é a mesma que vocês têm nas páginas 70 e 71 do livro didático de vocês, e ela faz um comparativo entre a linha histórica da região da Núbia e da região do Egito, tá bom? Então, é isso. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, tenha ajudado a clarear um pouquinho os estudos de Egito Antigo e de Núbia. E a gente volta a se falar aí via Agenda Edu, Classroom e pelas nossas conferências. Bom, forte abraço e bons estudos.